Então, aqui eu já tenho o meu projeto do que eu quero, né? Eu quero desenhar um vaso com duas flores, uma borboleta, três frutinhas do lado direito e mais duas do lado esquerdo, certo? Então esse é o meu projeto do desenho. Serve para uma pintura de um quadro, como também de um pano de prato, um jogo americano, o que vocês quiserem, certo? Então vamos começar centralizando, né, o vaso, vamos desenhar esse vaso de forma correta, dentro do esquemazinho que eu já mostrei para vocês, certo? As duas flores. Então tá aí, primeira coisa, eu vou criar uma base, né? Traço uma linha horizontal, certo? E vocês vão me acompanhando aqui. Descer um pouquinho essa linha. Esse aqui é meu plano. Então aqui, olha, a primeira coisa, deixa eu dar mais uma arrumada aqui. Eu quero colocar no centro um vaso, né? E então, para criar o vaso, eu vou fazer um retângulo. Mesmo esquemazinho que eu já mostrei para vocês, um retângulo, tudo à mão livre. Eu não posso ficar medindo com réguas, não vai levar muito tempo. Então, primeiro eu vou fazer o vaso. Eu criei um retângulo aqui. Descer um pouquinho aqui, olha, arrumar esse retângulo. Então dou mais uma olhada no que eu quero. Então aqui eu vou criar uma base para a parte de baixo do vaso, certo? Que é a parte de cima, né? Traço essa linha paralela. Aqui eu diminuo um pouco, né? Onde vai ser a parte de baixo do vaso. Como eu tenho prática, eu estou fazendo mais ou menos a olho, né? Aqui eu posso subir também essa linha, olha. Isso aqui é para me orientar, essas linhas, para me orientar na modelação do vaso, mas de uma forma, né? É importante também dividir esse retângulo ao meio, certo? É uma linha central para mim, ok? Então aqui eu vou fazer a boca do vaso, eu vou criar uma elipse maior, que é a boca do vaso, que é um pouquinho maior, aqui no caso. Aqui eu traço uma outra linha para começar o pescocinho do vaso. Vocês vão me acompanhando que vocês vão entender. Primeiro eu vou traçar uma elipse aqui, olha, da boca do vaso, certo? Ok? Vou descer uma curva. Aqui é mais uma orientação. Se precisar, a gente vai corrigindo. O importante é centralizar bem esse vaso. Ok? Aqui é a base da parte de baixo do vaso. Vou traçar uma outra elipse também. Logo vocês vão entendendo. Vai me acompanhando. Isso é para fazer um desenho bem feitinho, né? Ok? E se precisar, a gente vai modelando, não tem problema. Então aqui eu já tenho a parte de baixo. Que eu vou fazendo o corpo do vaso, olha, mais ou menos até aqui.
Vocês vão me acompanhando. Essas linhas é mais uma orientação. E se precisar corrigir, a gente vai corrigindo, vai acertando, vai modelando. Agora eu vou apagar para vocês ficarem entendendo melhor, né? Vou apagar essas linhas aqui para vocês entenderem, né? Aqui vocês podem perceber, né? Eu já tenho o corpo de um vaso, olha. Então, com prática, vocês vão fazer isso com rapidez. O importante é centralizar bem o vaso. E aí depois vocês vão modelando. Vou me livrar das linhas aqui auxiliares para vocês ficarem enxergando melhor o vaso. Vou reforçar o traço para vocês enxergarem melhor. Já vou me desfazendo, né, dessas linhas para facilitar a compreensão, enxergar melhor o meu desenho. E se precisar corrigir aqui as curvas, tudo eu vou corrigindo. Certo? Aqui a boca do vaso. Para vocês enxergarem bem. Então, como eu já centralizei bem o vaso, como vocês podem ver, né? Na parte de baixo, olha, já criou um vaso aqui. E eu mantenho uma linha aqui discreta do centro do vaso, ok? Eu posso criar também uma borda para a boca do vaso, se eu quiser, certo? Aqui também para a parte de baixo, olha. Como eu já tenho uma ideia do vaso, agora eu vou criar duas flores aqui, certo? Então, aqui do centro tem um centro, eu traço uma linha que seria um galho de uma flor. E aqui, olha, fazer umas flores bem simples, né? Uma outra, certo? Aqui eu faço uma elipse mais ou menos aberta. Para mim, dentro dessa elipse, aqui primeiro eu faço uma pequenininha, certo? Para vocês entenderem melhor, primeiro vou trazer, que é o miolinho da flor, certo? E agora eu traço uma elipse mais ou menos um pouco mais aberta, ok? Vocês podem, aqui eu estou fazendo para adiantar, mas olha aqui, olha. Vocês podem fazer também, começar fazendo aqueles risquinhos no meio, mas em forma de elipse, certo? Aqui, olha. E eu posso fazer o tamanho que eu quiser, dentro das proporções, lógico, de uma flor, né? Então, vou fazer uma elipse aqui, olha. Então, eu posso traçar essa linha aqui assim, olha, do mesmo comprimento, certo? Aqui um pouquinho menor, certo? E vou ligar essas pontas para facilitar, né? Depois a gente pode fazer de improviso. Eu não vou fazer de improviso para que vocês entendam o que eu quero. Depois a gente modela. Isso aqui é para a gente ter uma orientação, né? Depois a gente vai modelando direitinho as flores. Aqui é a base de uma flor, né? Só a base. Aqui eu posso colocar uma folhinha, uma outra folhinha aqui, certo? Agora eu quero desenhar uma outra flor. Eu faço. Vou trazer um pouquinho mais para cá o galho da flor, né? Aqui no centro eu crio uma circunferência pequenininha que é o miolo da flor. Divido essa circunferência, né? Quem tem prática não vai precisar para fazer uma outra elipse, certo? Aqui eu poderia fazer de improviso, mas vou fazer de uma forma que vocês entendam.
Só para fazer bem, aqui eu vou criar uma elipse, que é uma outra flor. Só para vocês entenderem melhor. Não chega a ser aqui uma circunferência, né? Para dar movimento, caída na flor. Aqui já vai me dar uma base da flor, né? Ok? Logo vocês vão começar, vão me acompanhando. Aqui eu coloco uma outra folhinha. Certo? Mais uma aqui. Ok? Então essa aqui é uma espécie de um esboço. E aqui eu quero colocar mais 3 frutinhas pequenas, né? Basta fazer uma circunferência aqui. Vamos fazer elas transparentes. E depois a gente torna elas opacas, para facilitar o desenho. 3 frutinhas pequenas. Aqui 2 maiores. Também transparente. Vou colocar um pouquinho mais para cá. Ok? Então aqui, olha. E aqui eu vou imaginar uma borboleta, certo? Depois a gente treina a borboleta, vamos treinando. Eu faço apenas um croquis. Se precisar corrigir, a gente corrige. Então, olha, vocês viram, né? Isso aqui é a base do nosso projeto. Então aqui a gente tem um vaso, é um desenho simples. Agora vamos começar a desenhar a flor. Ok? Então eu faço um miolinho, eu já tenho aqui uma orientação, certo? Olha aqui. Vou criando as pétalas, né? Olha como é fácil, não é complicado. Uma flor simples. E aos pouquinhos o importante é aprender com as flores simples. É um desenho simples. Aqui eu vou criar uma outra flor. Então começo também com pétalas básicas, né? Como eu já tenho a orientação da elipse, fica muito mais fácil. Isso aqui, repito, né? Vou fortalecer um pouquinho mais essas linhas aqui da borboleta. Aqui as frutinhas menores, né? Então aqui, olha, mais uma orientação. Eu posso
terá essas frutinhas. Eu posso fazer um caju se eu quiser, né? Mas para não complicar muito, então aqui eu tenho, né? Vou mostrar aqui para vocês. Uma base do meu desenho, ok? Então vocês podem ver, né? Eu já criei uma base. Agora eu posso modelar essas flores de uma forma melhor, mais, né, para não ficar uma coisa muito mecânica. Então, eu posso alterar. Eu já tenho uma base, né, das proporções das pétalas, né, do centro da flor, uma flor simples. E agora eu posso trabalhar, mexer com essas folhas, folhinhas, essas pétalas, essas frutinhas, ok? Então eu já tenho aqui uma parte central, é só apagar levemente, apago levemente e vou modelar do jeito que eu quiser, tá? Mas soltar mais essas flores, né? Essas partes das flores para ficarem mais agradáveis. Então aqui eu posso, por exemplo, olha, entendeu? Fazer tudo risquinho, deitar um pouquinho. Faço a mesma coisa do lado de cá. Como eu já tenho já elas centralizadas, para não fugir muito, isso é um desenho simples, né? Ok? Dou uma baureadinha aqui, engrosso um pouquinho o talinho dos galhos, começo a modelar mais as folhas das flores, né? Tipo, começar a trabalhar um pouquinho, colocar umas bolinhas aqui na borboleta. Arredondar um pouquinho o vaso. Começar a criar um volume do vaso, fazendo esse sombreamento. A parte de dentro aqui, ó, como se tivesse colocado umas pedrinhas aqui, olha. Vamos fazer esse trabalho, certo? Hoje vocês estão aprendendo apenas a desenhar, né? E depois a gente vai pintar também, mas hoje vamos concentrar no desenho. O importante é aprender a desenhar, como eu disse, né? Precisa, quem quer pintar deve aprender a desenhar, certo? Repito, aqui vocês poderiam desenhar um caju, né? Mas vamos fazer só uma coisa mais simples, não vamos complicar muito. Vamos fazer duas frutas, né? Duas maçãs aqui, certo?
Vamos escurecer um pouquinho a parte de baixo também. Tem um sombreamento. E a gente tem que... Eu vou tirar esse talinho daqui para não confundir o desenho. Então vou apagar esse tracinho aqui para não confundir. Vou pôr ele mais assim. Vamos fazer esse trabalhozinho aqui. De sombreamento, né? A parte externa também tem que ser sombreado, né? Que é o fundo do quadro ou do pano de prato. Depois vocês podem, por exemplo, criar alguma coisa para, tipo assim, né? E mesclar. Hoje a gente está aprendendo apenas a desenhar, a criar um cenário um pouquinho mais complexo, né? Do que apenas uma flor separada. Vamos fazer para vocês irem sentindo, né? Como é que se faz um cenáriozinho. Na próxima aula, a gente vai dar um acabamento nesse desenho aqui, né? O importante é vocês entenderem o processo, como é que se cria um cenário de improviso, né? Porque a intenção é vocês criarem seus próprios desenhos, certo? Se tornarem independentes, não ficar refém, né? De ficar copiando, apenas copiando cenários e tal. Então vamos reforçar muito, um pouquinho mais aqui o vaso, para ele precisa destacar também, né? E a gente passa levemente a mão. Para não ficar muito longo, no próximo vídeo a gente vai dar um acabamento nesse desenho. Eu vou reforçar essas linhas. Escurecer um pouquinho mais essas maçãs, essas frutinhas, que elas precisam destacar, afinal de contas. Vamos começar a definir mais um pouco essas flores aqui, né?
Então esse é mais um exercício, né? Então a gente guarda o desenho. O que é importante é entender o sentido do exercício, certo? Nos próximos a gente vai dando um acabamento melhor. Aqui eu apago um pouquinho para destacar mais essa folha. Ok? Vamos reforçar aqui essa frutinha. Essa outra. Então é isso aí, olha. Basicamente isso daqui, né? É claro que é um desenho de exercício. E aos poucos a gente vai melhorando, ok? Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, não esqueçam de se inscreverem para quem não é inscrito, né? Dar um like e comentar o que acharam, ok? Até o próximo. Tchau.